Olá, eu sou Roberta Possamay, pesquisadora do Centro de Estudos de Agronegócio do FGV da Fundação Getúlio Vargas. Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Felipe Sergatti, sou professor e coordenador do mestrado profissional em agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. E hoje gostaríamos de conversar com vocês a respeito dos números da produção agroindustrial no mês de abril. O mês de abril, então, foi justamente o mês em que houve a maior restrição de circulação, de pessoas devido à pandemia e, naturalmente, isso não passou desapercebido pela agroindústria. E aí, de que forma que essa conjuntura no mês de abril atingiu, impactou a agroindústria? Roberta, o que a gente consegue enxergar desses impactos para a agroindústria no mês de abril? Então, segundo o Índice de Produção Agroindustrial, que é divulgado mensalmente pelo FGV Agro, a agroindústria sofreu uma queda de 16,5% em abril em relação ao mesmo mês do ano anterior. Essa queda foi a maior de toda a série histórica, e teve início em 2002. Porém, não é só nessa base de comparação que foi a queda, a gente viu queda em todas as bases de comparação. Em relação a março de 2020, já considerando os ajustes sazonais, a queda foi de 5,1%. E no acumulado do ano, a queda já é de 5,4%. Ou seja, a agroindústria foi impactada fortemente pela pandemia e espero que seja um outlier esse número, porque é um número nunca visto. Puxa vida, então, de acordo com os números do PIMAGRO, o Índice de Produção Industrial, a agroindústria foi atingida fortemente no mês de abril. Mas, para lá, isso aconteceu apenas na agroindústria ou essa dinâmica, esse choque adverso também foi observado em outros setores, por exemplo, em outros setores da própria indústria brasileira? Então, a agroindústria foi afetada significativamente, mas a indústria geral e a indústria de transformação foram impactadas ainda mais. A queda da indústria geral foi de 27,2% em relação ao mesmo mês de 2019. E a de indústria de transformação, a queda foi ainda mais expressiva, de 31,3%. Ou seja, ninguém passou ileso dentro da indústria. Pois é, e esse ponto acho que vale a pena a gente destacar, porque com frequência, o que a gente ouve na imprensa? Que olha, o universo agronegócio brasileiro tem conseguido passar de forma quase que ilesa por essa pandemia, pela crise que a pandemia tem causado. Só que aí tem alguns pontos que são curiosos, Então, em primeiro lugar, os números do PIMAGRO já deixam claro que, olha, não é exatamente assim. Mas o que tem por trás dessa dinâmica, vale a pena a gente destacar para todo mundo, gente, o agronegócio não é uma unidade homogênea, Em geral, quando o pessoal fala que o agronegócio está passando de uma forma mais lesa, sendo impactado de uma forma menos intensa pela crise da pandemia, em geral as pessoas estão pensando o quê quando fazem essa afirmação? Justamente nas atividades agropecuárias, naquela produção que a gente fala que acontece dentro da porteira, dando nome aos bois. Então, merece destaque a produção de grãos, que tem caminhado bem, com exceção ali um problema no milho, na região sul, a parte de café, a parte de algodão. A gente pode olhar os preços na pecuária, com especial destaque para o boi gordo, mas o agronegócio não é apenas isso, O agronegócio envolve um conjunto de atividades mais amplo. Por exemplo, flores não está passando ali, vamos dizer assim, por bons momentos devido a essa pandemia, mas nesses números do PIMAGRO, a gente está vendo que, olha, a produção agroindustrial sentiu a restrição de circulação das pessoas ou aquela expectativa de contração de renda. A gente já consegue observar, ou a partir dos números de abril, a gente consegue identificar quais foram os setores que foram mais impactados, ou de outra forma, Roberta, algum setor conseguiu crescer no meio dessa tempestade? Sim, vamos ver os números. Vamos lá? Vamos.
Maravilha! Então, aqui estão os números. E aí? Considerando os grandes setores da agroindústria, que um é o produtos alimentícios e bebidas e o outro é produtos não alimentícios, ambos segmentos sofreram queda. No entanto, de produtos não alimentícios, a queda foi muito maior, então, de 27,4%, sendo esse o segmento que mais puxou a agroindústria para baixo. Dentro de produtos alimentícios e bebidas, se a gente desconsidera o setor de bebidas, a gente tem um crescimento de produtos alimentícios de 6%. E, por enquanto, é o único grande setor que ainda está passando ileso, está crescendo. De bebidas, a queda é significativa de quase 51%. Então, se a gente vai definir um setor que está saindo ileso, é o de produtos alimentícios. Aqui, acho que vale a pena a gente mostrar para o pessoal, olha, a agroindústria não é uma unidade homogênea, ela é organizada em dois grupos principais, né? Produtos alimentícios e bebidas de um lado e produtos não alimentícios. E produtos alimentícios e bebidas, obviamente, se divide em dois subsetores, né? Produtos alimentícios e bebidas. E apenas produtos alimentícios que apresentou ali crescimento no mês de abril, né? Abril de 2020 comparado com abril de 2019. Porém, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar para o pessoal, Roberta, que até mesmo esses segmentos não são unidades homogêneas. Vamos desagregar esses segmentos aqui? Vamos lá. Por exemplo, qual foi a dinâmica observada em produtos alimentícios e bebidas? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Então, como eu disse, separando produtos alimentícios de bebidas, a gente vê que bebidas puxou para baixo o grande segmento, caindo quase 51%. E dentro do setor de bebidas, a queda foi generalizada. Tanto alcoólicas como não alcoólicas, a queda foi muito expressiva. De alcoólicas quase 60% e de não alcoólicas quase 41%. No setor de alimentícios, a gente consegue separar em alimentos de origem vegetal e animal. E quem está segurando ainda é o alimento de origem vegetal. E quando a gente abre esses números ainda mais, os alimentos de origem vegetal, a gente vê que refino de açúcar e arroz é que estão crescendo. Por outro lado, os alimentos de origem animal, a queda é generalizada, com exceção de carnes de aves e suína, que é o único segmento que ainda cresce. Então, dentro desses segmentos, acho que ainda o que está se sobressaindo é alimentos de origem vegetal. Puxa vida. Vamos dar uma olhada também. Então, a gente abriu aqui produtos alimentícios e bebidas. Vamos abrir agora o outro grande segmento da agroindústria, o segmento de produtos não alimentícios. Roberta, nessa desagregação, o que chama a atenção? O que você destacaria? Com certeza é a queda de produtos têxteis de quase 63%. É uma queda nunca vista, nem perto disso. E além disso, tem a queda de produtos florestais, porque ela é muito importante na nossa indústria, uma queda de 6%. E o único ainda setor que está crescendo é o de biocombustíveis, que pode ter aí, além da conjuntura, uma questão de base do ano de 2019 que não foi tão bom para o setor. Então, esse crescimento pode ser explicado por uma questão também estatística. E de insumos agropecuários também é importante, porque está caindo 1,5% e é um indicador de produção, futuro, etc. Então, chama atenção. Aqui acho que vale a pena a gente até destacar, né, lembrar para o pessoal, né, que está nos ouvindo, olha só, quando a gente observa esses números aqui, não dá aquela sensação que a gente está observando na agroindústria um padrão que não é distinto de outros segmentos da economia brasileira, né? Ou seja, quando a gente olha, vamos até voltar aqui para essa fotografia principal, e aí, olhando para a economia brasileira, quais são os setores que têm conseguido passar de uma forma, sei lá, sendo menos impactado pela crise causada pela pandemia? Parece que tem um padrão. Que padrão é esse, né? Os setores que estão sendo menos impactados são setores cuja demanda final consegue reunir de alguma forma dois grandes atributos. De um lado, são bens ou serviços essenciais, e de outro lado, são bens ou serviços cujo consumo consegue ser realizado dentro do domicílio. Por exemplo, né,
de fato, Roberta, chama muita atenção aqui a queda da produção de bebidas. Aqui é como se a gente derrubasse metade dos disjuntores dessa indústria, né? Estivesse funcionando apenas com metade da sua capacidade instalada. Mas o que nós temos por trás disso, né? Ora, por mais que o consumo de bebidas possa ser realizado dentro do domicílio, vamos lá, né? Não é exatamente um consumo tão essencial assim, né? Por exemplo, provavelmente dentro de casa, dentro do domicílio, as pessoas não vão consumir água mineral que está dentro aqui, né? De bebidas não alcoólicas, naquelas simpáticas garrafinhas, né? Em geral, as pessoas dentro de casa vão consumir água, sei lá, de um galão, de um filtro, mas não vai ser aquelas simpáticas garrafinhas de água mineral. Do outro lado, vale a pena a gente também destacar, nessa lógica, a produtos têxteis, que você destacou, né? Uma forte contração de produtos têxteis. E aqui, mesmo que vamos supor, olha, seja ali um produto mais essencial, veio um friozinho mais intenso agora, no mês de abril, mesmo que o domicílio que tivesse reservado orçamento para aquisição desse tipo de produto, talvez ele não tenha conseguido acessar esse produto. Mesmo que ele tivesse tentado buscar isso, vou falar aqui um pouco da realidade de São Paulo, tentasse ir a uma loja para tentar pegar esse produto, provavelmente ele encontraria essa loja, infelizmente, com as portas fechadas. Então, me parece que aqui está claro que, olha, os segmentos que apresentaram um desempenho mais favorável são aqueles que conseguem reunir dois grandes atributos. De um lado, produtos essenciais, e aí, óbvio, alimentos ganham grande destaque, e produtos cujo consumo pode ser realizado, ou normalmente é realizado dentro do domicílio. E aí, por exemplo, bebidas alcoólicas, que em geral seu consumo se dá em restaurante, em bares, em padarias, em eventos, dentro do universo corporativo, tem a sua demanda congestionada. Ok, mas isso daqui é abril. Gente, de fato, os números chamam a atenção. Roberta, desses números aqui de abril, essas fortes quedas, já comprometeram o desempenho acumulado em 2020? Vamos mostrar esse número para o pessoal? A resposta é sim, infelizmente. Pois é, até abril, no acumulado nos 4 primeiros meses do ano, a queda foi de 5,4. Lembrando que em janeiro e fevereiro o ano foi melhor que o ano passado. Então, os efeitos da pandemia em meados de março, que já começou, e abril, fizeram com que aquilo que era positivo virasse negativo. E o padrão de crescimento e queda se mantém igual ao que é o de abril. Ou seja, só produtos alimentícios com crescimento e não alimentícios, bebidas, com queda. Então, a mesma dinâmica se mantém no acumulado no ano. Perfeito. Roberta, a respeito desses números, algum detalhe adicional que você gostaria de colocar? Não, chama a atenção o destaque das carnes, porque a gente vê uma queda de carne de bovina e um aumento de carne de aves e suína. Isso tem a questão da redução da oferta de bovinos, que a gente viu que o IBGE, através dos números do IBGE, que no primeiro trimestre caíram 8,5% o número de abate. Mas também tem a questão que pode ser, a gente não consegue afirmar, da questão de renda, das pessoas tentando trocar o consumo de uma carne mais cara por uma carne mais barata. E também a questão da crescimento da produção de arroz, que é um bem de baixo valor agregado, não perecível, e aumentou quase mais de 10% no mês. Então, chama atenção. Perfeito. Então, Roberta, para encerrar, vamos mostrar para o pessoal, quem de repente quiser acessar esses números, onde que eles podem encontrar. Gente, quem quiser acessar esses números, basta visitar a página do PIMAGRO, ou seja, do Índice de Produção Industrial. Melhor é mostrar para vocês lá no Google, e tem lá PIMAGRO, FGV Agro, o Centro Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, e vocês vão encontrar toda a série histórica do PIMAGRO,
os relatórios dos meses anteriores, mas provavelmente haverá maior demanda no momento para as informações mais recentes, mais atualizadas. Então, aqui vocês vão encontrar tantos os slides, esse que a gente utilizou para conversar, apresentar os números com vocês. Quem quiser ver o relatório mais completo também está à disposição lá no site. E todos esses dados são dados públicos, estão abertos à disposição de todos. Basta baixar os dados aqui e terão acesso a todas essas informações. Puxa vida! Então, acho que a gente podemos nos despedir agora aqui do público, Roberta. Sim, com certeza. Agradeço a oportunidade e espero que esses números melhorem daqui para frente, para que o ano não seja tão ruim assim para o agro. Com certeza. Então, gente, muito obrigado pela atenção e, assim como a Roberta, também estou na expectativa de que esses números que nós observamos no mês de abril seja um outlier ou que pelo menos seja o vale da série histórica, ou seja, quebramos o recorde das maiores contrações no mês de abril, mas nós não vamos quebrar esse recorde nos meses seguintes. Essa é a nossa torcida. A todos, muito obrigado, um abraço e voltamos a conversar os números de maio estiverem disponíveis. Até lá, senhores. Tchau, tchau.